Fala pessoal, aqui é a Lígia Pimentel, sou diretora executiva da Agrifato e não podia faltar aí de mandar nosso cenário para essa semana impressionante, né? A gente viu aí os preços do boi gordo nos contratos futuros se aproximarem da marca de R$290 por arroba para os contratos de novembro e dezembro, não atingiram ainda, mas estão se aproximando. Uma alta impressionante, né? Uma alta de 20% aí nos últimos 30 dias. Isso chama muito a atenção, porque no ano passado a gente precisou de 2 meses para alcançar essa valorização. Quando a gente compara aí média dos preços, preços negociados agora com a média de preços negociados em outubro do ano passado, isso projeta uma alta de R$120 em 12 meses. É bastante chamativa essa alta, né? E de onde vem essa alta? A gente tem falado bastante sobre isso, mas não custa a gente agregar todos esses fatores numa análise só, né? Então, em primeiro lugar, uma falta de oferta de animais terminados, tanto em decorrência aí do desenrolar do ciclo pecuário, quanto também por efeito da própria falta de estímulo de confinar animais, que aconteceu aí em um período do ano, por conta da alta também dos custos de produção. Então, reposição extremamente cara, milho explosivo, farelo de soja subindo praticamente 100% do ano passado para cá, né? Insumos dolarizados muito pressionados pela cotação aí do câmbio, né? Que acaba prejudicando bastante as margens, né? Muitos confinadores sentiram esses efeitos e em alguns momentos do ano colocaram o pé no freio. A gente tem aí, ainda assim, um aumento para o volume de animais confinados projetado aqui na ordem de 5%. Nós fizemos um novo ajuste nessa projeção, mas ainda assim um aumento, né? A seca esse ano foi muito grave, né? A estiagem foi bastante severa, não tinha maneira de entregar animais no segundo semestre a não ser suplementando, e isso também traz um efeito, apesar, né, da corrosão das margens aí devido à alta dos custos. Tá certo? Então esse tem sido um ano assim bastante diferente, um ano de muito aprendizado, né? Apesar da alta do boi gordo, muito risco às margens relacionado à alta dos custos de produção. Então, mesmo em ano de alta projetada de mais de R$120, nós temos aí grandes preocupações para o produtor, principalmente relacionadas ao custo da reposição, né, de repor os animais. Então, a gente tem uma alta para o bezerro que chama muito a atenção, quase 80% do ano passado para cá, né, uma variação positiva de quase 80%. Isso se faz preocupante, né? Isso faz com que o produtor se preocupe com o que vai acontecer com o bezerro comprado hoje, daqui 2 anos, né, na hora de comercializar, já que hoje nós temos aí um cenário de retenção de fêmeas no rebanho, como resposta às altas margens da cria, né? A margem da cria é recorde, a maior dos últimos 15 anos. E isso estimula a produção de bezerros, que é realizada através da retenção de fêmeas nas propriedades. Então, esse estímulo, a retenção de fêmeas, já traz preocupação também, que a partir do momento que eu retenho mais fêmeas, né, abato proporcionalmente menos fêmeas para produzir bezerros, eu aumento no médio prazo e longo de 1 a 2 anos a minha capacidade produtiva de bezerros, e isso vai aumentar a oferta lá na frente. Ou seja, não se enganem, o ciclo pecuário ele existe, ele sempre existiu, ele não vai deixar de exercer os seus efeitos sobre os preços ao longo dos meses, né? E é exatamente a formação desse cenário futuro para daqui 2 anos, 1 ano e meio, que a gente observa neste momento, tá certo? E que preocupa de fato o produtor. Mas voltando para o cenário agora um cenário mais pontual, um cenário de curto prazo, o mercado hoje, né, trabalha com preços da carne mais altos, escassez de produto, né, estímulo às exportações, apesar da falta de material aí, processador, a gente está sentindo falta aí de caixas de papelão, de luvas para poder embalar o produto para exportação. Se esse produto, por um acaso, não puder ser exportado, vai ter que voltar para o mercado interno, e esse é o temor que a gente tem agora nesse momento. Se a gente tiver que encaixar um pouquinho mais de carne no mercado doméstico, essa alta aí ela vai ter que ser interrompida ou vai ter que dar uma respirada, pelo menos, depois de tantas valorizações contínuas, tá certo? Então, a gente tem um mercado no curto prazo bastante firme, com alguns riscos, né, de curtíssimo prazo, como esse que eu acabei de falar, de realocação de produtos no mercado doméstico. Nós temos um outro risco de prazo um pouquinho mais longo, só ainda considerado curto prazo, que seria para janeiro, que é quando as exportações acabam esfriando um pouco e o mercado doméstico também, poderia dar uma respirada aí. E ao longo do ano que vem, qualquer problema, especialmente desenhado junto ao nosso maior importador, que é a China,
que está levando aí mais de 50% das nossas exportações no balanço de 2020. Ou seja, qualquer probleminha que a gente tiver com China, a gente pode ter que realocar essa carne no mercado doméstico e isso vai cobrar o seu preço. Apesar disso, como falei, falta de bezerros hoje significa falta de bois terminados amanhã. Então, a oferta em 2021 deve continuar escassa, o mercado doméstico deve começar a se recuperar depois dessa grave crise que a gente passou ao longo de 2020 e o mercado internacional importador da carne bovina brasileira deve se manter firme também, especialmente sustentado pelo dólar, que também vai continuar alto por conta da nossa grave situação fiscal, que precisa ser ajustada, mas ainda não começou a ser ajustada. Tá certo? Agradeço pela atenção e aproveito para deixar um grande abraço. Até já!